Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Nessa semana o roteiro era para falar sobre Direta Já, mas como a coisa anda muito complicada para mim no trabalho e também estou fazendo um curso sobre dívida pública agora à distância no final de semana, então não deu para preparar o roteiro, mas o combinado nosso é pelo menos um vídeo por semana. Então eu vou passar para vocês uma edição de uma entrevista que eu dei de 1 hora com o jornalista Ney Herman aqui em Ponta Grossa. E aí fica o link aí na descrição para vocês assistirem o programa completo no canal dele no YouTube. A gente sabe que canal do YouTube, vídeo é muito interessante, mas livro é cultura. E tem um livro que acabou chegando, né, ao meu conhecimento pelo Facebook, que está disponível online. Também, você também pode comprar ele como livro físico e tal, mas ele está disponível gratuitamente online. E eu vou deixar o link para você acessar o programa que está disponibilizando esse livro. Ele se chama Ideologia do Movimento Escola Sem Partido. Então, é um livro muito interessante, feito por aí feras mesmo, né, do campo da educação, do campo da reflexão pedagógica, da reflexão histórica, gente que está pesquisando, está estudando isso há muito tempo. Esse livro que está disponível aí tem nomes como o Eduardo Girotto, o Fernando Pena, o Frei Beto, Leonardo Sakamoto, enfim, são 20 autores que se dedicam a fazer um trabalho muito sério de compreensão, né, de desmontagem mesmo, de análise muito aprofundada da ideologia que está presente no movimento Escola Sem Partido. E aí, então, fica a dica aí para vocês baixarem o livro. Quem quiser comprar o livro, né, para ajudar aí a distribuir em escolas, universidades, etc. É muito interessante. Eu mesmo quero fazer alguma coisa nesse sentido, né, comprar alguns exemplares e colocar aí, disponibilizar em alguns lugares estratégicos, porque digamos assim, a nossa reação, né? Eu vejo o movimento Escola Sem Partido principalmente como um movimento obscurantista, um movimento que tem aí tendências até a um autoritarismo muito grande, não é compatível com a nossa democracia e principalmente isso, é um movimento que vai assim, passa ao largo de toda a discussão, de toda a reflexão pedagógica, toda a reflexão sobre ensino e aprendizagem que vem sendo feita há muito tempo. Então fiquem com o vídeo, com essa edição, com esses trechinhos do vídeo. Se tudo der certo, semana que vem a gente volta para falar sobre o assunto Direta Já, esse movimento dos anos 80, que está retomando aí a atualidade, porque essa semana, né, quando esse vídeo já tiver um bom tempo aí no ar, a gente vai lembrar que essa semana em que esse vídeo está indo para o ar é a semana em que saíram as gravações em que o presidente Temer, né, acabou revelando aí o seu envolvimento, a provas do seu envolvimento com todo o esquema de corrupção que está vinculado à política e às questões eleitorais no Brasil. E aí o tema das diretas já, né, pensando sobre o que vai acontecer com o Temer, não deve cair, não deve deixar de ser atual tão cedo. E aí, tudo dando certo, semana que vem a gente volta e fala sobre esse movimento dos anos 80 e as suas relações com a atualidade. Logicamente que toda essa preocupação é com os movimentos de esquerda. Eles não estão preocupados aqui com o assédio moral das filosofias de direita, é isso? É interessante a gente perceber que o movimento ele precisa apresentar-se como um movimento que é apartidário, que não tem posição, que é absolutamente neutro e que quer exigir a neutralidade. Agora, quando a gente olha o site da Escola Sem Partido, a gente percebe que todas as críticas de que alguém rompeu a neutralidade são críticas contra afirmações à esquerda. A gente também percebe que o próprio Naguib, que é o fundador do movimento, ele é vinculado a um grande instituto que os americanos chamam de think tank, quer dizer, um instituto de pensamento, de formulação de ideias, de política, de propaganda, etc., que é o Instituto Millennium, que é um instituto claramente de vertente liberal. E todos os debates, os questionamentos, etc., são contra a esquerda e são principalmente contra o Partido dos Trabalhadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que o movimento Escola Sem Partido tem um partido.
E esse partido não é o partido, como, né, você pode dizer na propaganda, o Partido do Brasil, ou o Partido da Neutralidade, ou o Partido da Educação. Não, é um partido bem específico. É um recorte da nossa franja, vamos dizer assim, é uma franja da nossa política, está vinculado, né, a movimentos de direita, a movimentos que são conservadores, está vinculado a movimentos fundamentalistas e que tem uma determinada visão de mundo, que é legítima, né, que a gente tem que respeitar, como em qualquer democracia. Agora, o que é mais grave é o movimento fingir que ele não tem partido. O fato é que ele tem um partido, né, e ele está preocupado, a gente percebe assim, que ele está preocupado com a destruição, né, ou com o enfraquecimento de um outro partido, utilizando uma lei que vai interferir nas escolas. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Não dá para ser ingênuo de achar que em alguma situação do debate filosófico, político, acadêmico, educativo, alguém possa ser neutro. Então, na verdade, formar o aluno de acordo com o que estabelece a nossa sociedade, está cristalizado, consignado na Constituição Federal, não deixa de ter um aspecto de doutrinação. Doutrinação, se a gente for lá no dicionário, é quando eu ensino ideias, valores, informações, teorias, e vinculo tudo isso, né, a uma prática que eu recomendo para as pessoas. Isso é doutrinação, né? Então, doutrinação não é necessariamente alguma coisa negativa. A doutrinação ela está na base vamos dizer assim, do processo de reprodução da própria sociedade. Quer dizer, se nós nos definimos como uma sociedade democrática, tolerante em termos religiosos, uma sociedade na qual a última palavra sobre alguma coisa é estabelecida por critérios técnicos e científicos. Todas essas coisas são doutrinas. Então, essas coisas precisam ser passadas. Só que quando a gente fala doutrinação ideológica, é outro termo que parece um bicho-papão, né? E a gente fala, não, isso eu não quero de forma alguma, mas doutrinar os alunos para a democracia é uma forma de doutrinação ideológica. Eu fico imaginando o seguinte: como é que foi que a gente saiu de um quadro em que há 3 anos atrás nós estávamos discutindo qual que deve ser a porcentagem dos gastos dos governos, né, das 3 esferas, com educação? Né? É 7%, é 9%, é 10% do PIB? Quanto nós temos que gastar com educação? Quanto que o Brasil precisa para a educação avançar? Quais são os problemas principais da educação hoje? É analfabetismo? É a qualidade do ensino? Quais são os fatores mais importantes para a gente discutir? E em 3 anos a gente está discutindo uma coisa que me parece, do ponto de vista de um estudioso da educação, né, de um professor, até esse momento, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEPG, né, olhando os trabalhos que fazem os colegas que são especialistas em política educacional, que o aspecto que é levantado pelo movimento Escola Sem Partido é absolutamente irrelevante diante das grandes tarefas nacionais que nós temos em função da educação. Né? A discussão sobre sobre, por exemplo, o currículo básico para o país, sim ou não, e como ele deve ser, é muito mais importante, e ela está soterrada. Isso mostra, né, vamos dizer assim, a intransparência, o irracionalismo que está dominando a agenda. Eu fico imaginando, Ney, como ia ser televisionada a prisão do primeiro professor. E qual o impacto que isso ia ter sobre as novas gerações quanto ao interesse dos jovens em serem professores. Isso eu acho que é um problema complicado. Quem quer ser professor hoje diante das condições de trabalho que o professor tem? Eu trabalho no curso de formação de professores, ainda tenho muitos jovens idealistas, valorosos, de direita, de esquerda, de centro, apartidários, que acreditam na educação e querem participar da educação. Só que eles são um grupo cada vez menor. Nós temos uma evasão grande, nós temos uma diminuição de interesse em fazer curso de licenciatura no Brasil. Né? E quando prenderem, né, se eventualmente vier a ser aprovada essa lei, e quando prenderem o primeiro professor, qual é o impacto que isso vai ter nas próximas gerações? Eu quero isso, quer dizer, eu quero participar dessa profissão em que eu posso ser preso, né, porque eu disse uma vírgula errada? Eu quero isso para mim? Eu tenho a impressão que a gente vai ter uma piora ainda maior na formação dos professores, no sentido de que cada vez menos gente vai se interessar por vir fazer essa carreira. Então, de certa forma, a gente pode imaginar que o fundamentalista é alguém que está com medo, por exemplo, que os próprios filhos não sejam fundamentalistas. Ele é um super doutrinador,
né? E é a doutrinação da pior espécie, que é tentar impedir que os outros pensem ou que os outros ajam, que os outros conheçam outras coisas. E por que o fundamentalista é tão inseguro? Ele é tão inseguro porque ele imagina que qualquer informação fora, né, o acesso a qualquer informação fora, o acesso a qualquer situação que é diferente do que ele acha que é correta, vai destruir completamente o mundo dele. Então eu diria isso aí, o fundamentalista é, antes de tudo, alguém que tem muito medo da mudança.